Boa noite, ouvintes da Alma Londrina Rádio Web. Começamos hoje um ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito de Londrina nas eleições que acontecem agora no próximo domingo, dia 2 de outubro. E para contribuir com a democracia, a Alma Londrina Rádio Web convidou todos os 8 candidatos que estão na disputa. O problema é que dos 8, 5 candidatos apenas compareceram às entrevistas. Marcamos com dias de antecedência, todos confirmaram data e horário. Um não apareceu e nem deu satisfação e outros desmarcaram alegando outros compromissos. Mesmo assim, em respeito aos ouvintes e aos candidatos que gentilmente vieram até a rádio, nós vamos apresentar as entrevistas com os 5 concorrentes que nos atenderam e você, eleitor, que no domingo possa escolher o candidato que achar mais correto. As entrevistas vão acontecer da seguinte forma: 20 minutos cronometrados para cada candidato e a pauta é a mesma: cultura. Bom, eu primeiro queria que o senhor falasse quem é Walter Orsi. Quem não conhece, quem é Walter Orsi? Walter Orsi é um cidadão londrinense, né? Eu vou repetir que eu nasci na Vila Casone, porque todo mundo falou, pô, você nasceu... E realmente nasci na Vila Casone, há 62 anos atrás. E eu, uma infância humilde, né? Na região muito humilde. E logo de pequeno já comecei a trabalhar. E é muito rico isso, né? Porque mesmo pequeno, vendendo jornal, engraxando sapato, vendendo paçoquinha, qualquer coisa assim, você tinha seus trocos. E eu fui já com meus 17 anos, 14 anos já trabalhando, já registrado, né? Naquela época você podia ser registrado. E fui me envolvendo numa empresa por 10 anos, aí quis criar meu primeiro negócio. Fui criar meu primeiro negócio no ramo de refrigeração. Eu me recordo que já estava muito feliz, né, como empresário, e eu fiz o concurso do Banco do Brasil. Passei nesse concurso do Banco do Brasil. Eu me lembro que o senhor chegou em mim e falou assim, mas rapaz, você vai para o Banco do Brasil? Eu falei, vou, eu passei. Ele falou, não, você não vai. Então, do jeito que você gosta do comércio, da indústria, acredito que você vai continuar querer viver esse meio empresarial. E realmente isso me motivou. E eu continuei no meio empresarial e tornei empresário já com meus 25 anos no ramo de indústria, né? Com indústria, e depois disso eu comecei a me envolver muito no associativismo. A minha história está muito forte nesse ambiente, né? Mais de 35 anos eu me envolvi muito forte no Estatuto da Micro e Pequena Empresa do Brasil. Quem lembra, em 84, para você ter uma empresa, qualquer empresa tem a mesma burocracia. Então foi uma luta de diversos brasileiros, entre eles eu, para que a gente pudesse ter um tratamento diferenciado para o pequeno empresário, né? Aquele dono de uma lanchonete, de um restaurante pequenininho, diferente de uma multinacional, porque na época era a mesma documentação. E também tratamento diferenciado com dinheiro, essas coisas, a gente me lembra até dos programas do Super Micro, né? Dinheiro diferenciado dos pequenos empresários. E aí eu comecei a me envolver no associativismo, fui para a Associação Comercial, fui para a Federação da Micro e Pequena Empresa, fui para o Sindicato da Indústria Metalúrgica, me envolvi muito fortemente também dentro do lado voluntariado, Hospital do Câncer, né? Então, foi uma vida muito rica de você estar envolvido com lideranças, né? Você estar presidindo reuniões com lideranças, com bastante divergências, cada um defendendo o seu ponto de vista. E eu tive a felicidade, em muitos desses ambientes, ser o presidente desse movimento. Eu acho que isso me deu uma riqueza muito importante para administrar conflitos. E nós sabemos que administrar uma cidade como Londrina, né? Londrina, onde temos todo mundo, um monte de solicitações, tal, é muito importante esta participação, sabe? E por que ser prefeito de Londrina, Walter? Prefeito de Londrina porque chegou um momento, sabe? Quem lembra, 15, 20 anos atrás, aquele momento, né, da corrupção que nós passamos, eu fui uma das lideranças dos Pé Vermelhos Mãos Limpas. Fui uma das lideranças com mais de centenas de londrinenses. O nosso movimento foi para o fim da corrupção, fomos em praça pública, ficamos 1 ano em praça pública, permanentemente em praça pública. Essa atuação nossa foi reconhecida internacionalmente, né? Até porque a Transparência Internacional destacou o nosso movimento, quer dizer, o movimento que lutou pelo dinheiro público, né? Contra a corrupção. Um movimento que teve esse reconhecimento internacional, e eu fui escolhido pelos membros para receber esse prêmio na República Tcheca, né? Um prêmio chama Integridade.
E essa luta, né, desse movimento, e nós monitorando a cidade vem um outro prefeito, a mesma dificuldade, a sociedade presente, eu presente, de repente passa um momento, um novo prefeito, um prefeito que faz uma gestão boa, saudável, e começa a falar que ele não vai para a sucessão. E aí começa a dar aquela preocupação, mas pô, quem vai? E eu vi que os candidatos que estavam pretendendo ir, são bons candidatos, não sou contra, mas eu falei, eu precisava, ao meu ver, nós precisamos de um candidato que continue, que tenha gestão empresarial, que sabe chamar as lideranças numa mesa, discutir divergências. A cidade precisa ser pacificada. Londrina é uma cidade que, se vocês analisarem, nós temos divisão. Nós não podemos ter divisão. Eu sempre sonho, amo essa cidade, nunca saí daqui, me posiciono por ela para unir a cidade, né? Então eu me coloquei meu nome à disposição, convidado pelo prefeito Quiré, falou, puxa, Walter, eu não vou continuar, você quer, né? Eu estou aqui te convidando. Eu sinceramente falei, você sai de um ambiente empresarial, graças a Deus, os meus filhos tocam a empresa, tudo. Eu falei, não, então vou me colocar à disposição do meu conhecimento para os próximos 4 anos na gestão municipal. Eu me encontro preparado. É uma cidade que eu admiro, uma cidade que eu tenho amizade com muitas lideranças, e eu quero colocar essa minha experiência numa gestão participativa, uma gestão que a gente possa realmente fazer com que Londrina continue crescendo, sabe? Londrina merece esse respeito, continuar com esse respeito e evoluir, é o que nós pretendemos. Vamos entrar agora aqui na discussão das propostas do candidato Walter Ossi para a área cultural, inicialmente, nosso foco aqui na Alma Londrina Rádio Web. Na sua plataforma de governo, que está registrada no Tribunal Regional Eleitoral, o senhor aponta aqui algumas prioridades para a área cultural. Consolidar Londrina como polo nacional de cultura, através de um plano de ação estratégico para tornar a cidade ainda mais receptiva e incentivadora à vinda dos eventos culturais, estimular parcerias público-privadas, as PPPs, e os financiamentos colaborativos como ferramenta de estímulo à produção cultural, e apoiar a democratização das políticas culturais como forma de engajar a população e ter uma participação ativa no processo. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre as propostas do senhor, né, para a área de cultura, como trabalhar com as políticas culturais, né, sabendo que a gente tem um orçamento pequeno, apertado, esse ano houve contingenciamento ainda, né? E esse contingenciamento atingiu a área cultural, atingiu os projetos, né, contemplados pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC. Como é que o senhor pretende trabalhar seus planos aí para a área cultural, Walter? Você vê, Londrina, nós temos, agora mesmo, minutos atrás, eu estava reunido com entidades que vivenciam os eventos. E uma das discussões que eu trouxe a eles é justamente isso. A gente fala, vamos voltar ao passado, lembra das culturais que nós tínhamos lá? Vou até nominar porque não existe mais, Irmão Jabur, né? Você lembra? Os festivais eram bancados por empresas, grandes empresas londrinenses faziam isso. Isso foi se afastando. Londrina, olha, eu diria para vocês, isso é o custo de 20 anos de gestão distante do empreendedor, das empresas, sabe, de aglutinação. Uma prefeitura que assume, de repente fecha a porta e se distancia, né? Então, quando você fala de envolver as empresas, grandes empresas, para ser parceira dos eventos, nós precisamos disso, que eu acho que é uma das grandes que viabilizam isso. Os ambientes culturais, nós conversamos agora. Nós temos lá na área cultural eventos, mas eu pergunto, cadê as entidades somando, sabe? Nós precisamos juntar forças. Nós não temos dinheiro. Você vê, nós falamos em 4 milhões, né, do Promix, espreme mais um pouco, falta dinheiro. Nós precisamos tantos festivais que nós temos em Londrina, tantos festivais que tem em Londrina, e falta o que? O envolvimento da sociedade, eu diria até de outras entidades. Porque quando você fala de cultura, e vem os eventos aqui, nós temos hotéis, nós temos restaurante, né? Nós temos o taxista, nós temos todo um conjunto que movimenta a economia. Fala-se em gerar emprego, não fala? Não fala de gerar riqueza. Tem ambiente mais forte do que a cultura? Quando você faz os eventos, ela te custa um valor X, mas no outro dia já te começa de reembolsar e deixar os resultados imediatamente, sem risco de prejuízo. E foi isso que eu estou discutindo com as entidades, da gente fazer um grupo de entidades
criarmos focos de ação e valorizar os nossos eventos. Os eventos, eles existem e muitas vezes a própria sociedade não fica sabendo, né? Terminou o Filo agora, tem outros eventos que nós temos em Londrina que é reconhecido, por isso que eu te falo. E aí a gente fala assim, como que você potencializa isso também? É quando você começa a disseminar, né? O objetivo é disseminar a cultura. Cultura é um aprendizado, é uma coisa que você começa a vivenciar. E nós temos sempre naqueles mesmos lugares. Eu sei que, como candidato a prefeito, você fala, você registra, chega daqui 4 anos, nada acontece, né? É muito comum isso. É porque nesse momento o que nós temos de promessa, mas eu quero me comprometer com situações simples, né? Porque nós temos as nossas regiões que nós poderíamos levar também para esses ambientes, criar em outros bairros, outras praças que nós temos, ou nos ambientes que tanto municipais como também praças, para a gente difundir. Eu vejo, uma vez me procuraram também grandes grupos, né, de jazz, outros de viola, outros de ambientes culturais, mas de grupos que a riqueza que Londrina tem, isso também falta um calendário, sabe? Você precisa, a gente que é empresário, você fala assim, poxa, o que nós vamos fazer? Ah, bom, vamos fazer o quê? Quando? Como? Né? Quem vai participar? Então, criar isto, esse assunto eu falei justamente há 1 hora atrás. Nós vamos nos reunir, criar um planejamento estratégico e o que nós podemos, não vamos sonhar alto, não vamos sonhar naquelas coisas que a gente pode realizar. Você entende? Porque como prefeito, o prefeito nada mais é o que? Ele é um motivador, ele estimula, né? Ele estimula. Porque quando tem o festival de dança, tem o festival de música, essas coisas, o prefeito, ele está lá na plateia, é um facilitador, mas ele tem um papel muito importante de chamar os atores, né? Os atores que eu digo, as entidades fortes, para que a gente possa, todo mundo junto, criar alternativas para viabilizar. Porque tudo que se for pensar única e exclusivamente com o dinheiro da prefeitura, todo mundo vai chegar, puxa vida, se falta na saúde, falta na educação, não vai para a cultura, né? Nós temos assistente social que tem prioridade. Não, se nós fizermos um planejamento coerente, com certeza nós vamos unir a cidade, criar um planejamento e fazer as coisas acontecerem. O senhor está falando desse engajamento da sociedade em grandes eventos, mas o senhor está falando em grandes eventos, né? Enfim, festivais, né? Filo, como o senhor falou. E o pequeno produtor, né? O pequeno produtor cultural, as pessoas que têm projetos culturais, projetos independentes culturais e que estão aí batalhando, dependem de uma ajuda, de um incentivo do próprio Promic. Tem o Promic que está aqui, né, ajudando vários produtores, inclusive a Rádio Alma Londrina e a Vila Cultural Alma Brasil. Como trabalhar, então, como estimular, porque assim, a gente vê que os próprios empresários até apoiam alguns eventos grandes, mas o pequeno produtor não consegue chegar a esse apoio do empresariado, enfim, e depende muito do poder público, né? Como que o senhor pretende trabalhar com isso? Eu acho que é um outro formato também, né? Todos os formatos, isso é minha experiência de vida. Eu não estou falando aqui um sonho, mas todas as ações que a gente queira desenvolver, você chama as pessoas dentro daquele setor. Não pode ser heterogêneo, é homogêneo. Se é de grandes, é os grandes. Se é dos menores, os menores. Porque eles falam a mesma língua. Nesse ambiente, por que não termos também os profissionais, porque a dificuldade normalmente é comum, né? A dificuldade sempre é comum, sempre é praticamente a mesma. Como que a gente pegar todas essas dificuldades comuns e acharmos alternativa para ela? Porque nesse caso, todos eles, a grande maioria, vão precisar do aporte do Promix. O Promix, o governo, o prefeito Kiref aumentou até, pensou de ampliar um pouco, né? E não conseguiu porque associou com planta de valores, essas coisas. Por isso que eu te falo, o prefeito, ele não tem conhecimento de tudo. O que ele precisa é pegar vocês, que são os especialistas de cada área, ouvir vocês e juntar, né? Fazer a ligação, o que a gente pode viabilizar. Porque eu vejo, estava agora mesmo conversando queria até nominar ele me falou, Walter, ele falou, puxa, nós desenvolvemos um projeto sem um centavo, viabilizamos sozinho, sabe? Aí eu pergunto, será que esse projeto que ele fez, assim, que deu certo, não seria uma experiência para a gente levar para os demais?
sabe? Então, é troca de informação. O que eu não gostaria e pretendo, sabe, é ser o seguinte: que estrutura que a prefeitura tem para liberar, que demanda que a prefeitura tem para liberar, sabe? E como a gente pode fazer isso? Não adianta, nós temos que perder esse lado de grupos, um defender aqui, outro defender aí, sabe, o distanciamento. Então, os espaços públicos, daqui a pouco, por que não facilitar os espaços públicos? Hoje, muitas vezes, tem dificuldade, né? Eu estou ouvindo de pessoas que falam, puxa vida, é público para fazer uma apresentação lá, temos burocracia, não temos dificuldade. Então, esse é um assunto que a prefeitura poderia ser um simplificador, né? Nós precisamos viabilizar tal coisa. Quem demanda isso? Quem pode compartilhar essas coisas? Então, eu diria a vocês que, ao meu ver, como prefeito, seja em qualquer área, principalmente na área cultural, que é uma área assim, ela ramifica, né? Ela ramifica, não é um assunto ali focado central, ele tem diversas vertentes. Por isso que era muito importante este ambiente central, que a gente pudesse conversar, sabe? O prefeito está presente, o secretário tem que estar presente, mas principalmente os interessados. Não podemos estar distante. Esse é um modelo de você fazer acontecer com as experiências que a gente tem, com o potencial que a gente tem, né? E viabilizar. Porque muitas pessoas, eu já vi muitas coisas acontecerem, como eu vi esse depoimento agora, justamente trocando informações, né? Se reunindo. Eu já vi também esse lance de o menino falando assim, eu não sei como que vocês falam, participação da sociedade para viabilizar um projeto, se cotizando, né? Financiamento coletivo. Financiamento coletivo. Londrina, são todas ações que, putz, é simples, dá certo. Será que o movimento da cidade, será que um estímulo... Mas a prefeitura continua, por exemplo, num governo Walter Rossi, a prefeitura continua com políticas de incentivo como o Promic? Ah, sim. Existe um compromisso do Kiref que ele fez de até ampliar dos 4 milhões e pouco, que não aconteceu. Isso demanda, né, da receita do município. Londrina, na minha gestão, vai ser uma gestão voltada ao crescimento da receita. Nós temos condições para isso, é o meu forte, eu me identifico. E você tendo receita, você viabiliza. Eu sei que 4 milhões é pouco, e todo mundo sabe, para movimentar uma cidade de Londrina, né, com 550 mil habitantes, mas o nosso foco é voltado a fortalecer, sim, com certeza. Candidato, a gente tem um outro problema aqui em Londrina, que são espaços públicos ociosos, espaços públicos vazios. E hoje nós temos o exemplo da antiga sede da ULIS, que está ali ocupada pelo movimento dos artistas de rua de Londrina, né? Houve até um entendimento com o prefeito Alexandre Kiref para que o movimento continue lá até o final do ano. Enfim, mas como que o senhor pretende trabalhar com essas situações, por exemplo, com a questão do movimento de artistas de rua, que está reivindicando esse espaço para que possa ser utilizado como um espaço cultural, público cultural, e outros espaços ociosos aí na cidade? Os espaços públicos, você diz tudo, né? Público, né? O prefeito tem toda uma lei de tramitação, tem uma preocupação de análise. Aquele espaço mesmo, eu me recordo, nós estávamos fazendo um projeto até de fazer um ambiente de monitoramento de segurança do município. Já tinha até projetos elaborados, mas houve essa visão do prefeito, cedeu para ele, nem sabia que era até o final do ano só, esse compromisso, né? Mas nós temos que... esse dia eu estava discutindo com a prefeitura quais espaços nós temos. Até isso, né? Sabe? Quando a gente começa a discutir que espaço nós temos, nós não temos isso definido. Quais espaços nós temos, ociosos, espaço que pode utilizar para isso. Quando a gente faz assim, você faz um histórico, né? Porque muitas vezes as pessoas têm ou não têm, daqui a pouco pensa que tem e não tem, e daqui a pouco tem e você não está sabendo. Então, esse histórico também desses espaços, quando a gente fala de levar para os ambientes externos, para as regiões, mas vamos levar que região? Tem espaço mesmo? Por isso que era muito importante recatalogar, né, o que nós temos disponíveis, esses ambientes que a gente... Esse espaço disponível serve para a cultura? Dá para fazer um ambiente? Dá. Então, ele está disponível.
sabe? E ser, não só estar disponível, como ser facilitador, porque uma das reclamações que eu tenho também é o seguinte, ele está disponível, mas tem taxa para isso, taxa para aquilo, e muitas vezes inviabiliza. Por isso que é muito importante ter a cadastrar e ter a disponibilidade dos espaços que servem para a cultura. No caso ali da ULIS, como é que o senhor pretende, caso eleito, trabalhar ali com essa questão do espaço da ULIS e essa demanda do movimento dos artistas de rua? Eu não conheço assim profundamente a demanda deles, mas se for uma demanda que tem o apoio da sociedade, o prefeito ele não vai poder tomar uma decisão porque ele pensa. Ele tem que ouvir a sociedade, ele tem que ver, né, o ambiente que ali, a representatividade, né, porque não deixa de ser um espaço público. Né? E se esse espaço ele for apresentar um planejamento coerente, ponderado, com respaldo da sociedade, não tem por que não continuar. Mas fora disso, também se nós tivermos critérios, porque muitos ambientes nós temos uma certa lei que tem a preferência da educação, tem a preferência da saúde, né? Depois vem da ciência social e assim vai por... Então tem toda uma legislação que tem que ser respeitada. Por isso que eu digo, no primeiro momento, se está bem ocupado, ele, né, é importante para Londrina. Os espaços têm que ser ocupados e bem ocupados, mas tem uma legislação a ser respeitada. Candidato, rapidamente aqui antes da gente encerrar, Teatro Municipal, está lá aquela estrutura parada, como é que o senhor pretende trabalhar? Realmente é uma tristeza você uma obra de 80 milhões de reais, você sabe que provavelmente nós não vamos ter condições de investir esse valor, e já foi investido uma quantia, felizmente é um teatro municipal modular, quer dizer, daqui a pouco a gente faz um esforço concentrado junto aos órgãos competentes, principalmente do governo federal, e talvez até um pouco do Estado, para que a gente possa fazer modular, para que a gente finalize uma parte, para que a gente não perca o investimento que já foi feito. Londrina precisa do espaço do Teatro Municipal, está lá projetado, felizmente o que está lá em esqueleto ele não tem perigo de deteriorar, mas também não podemos esperar muito. Então é uma força dos nossos deputados, né? Londrina hoje, o Brasil vive um novo momento e a gente espera que a força política para a gente terminar esse teatro, mas temos que comemorar também, né? Até o final do ano, 2 grandes bons teatros, temos o nosso Ouro Verde e o nosso Mãe de Deus. Perfeito. Candidato, para a gente encerrar então, queria que o senhor deixasse a mensagem aí para quem ainda continua indeciso, escolhendo em quem votar. Tá bom. Primeiro agradecer essa oportunidade e dizer aos ouvintes que eu me coloco à disposição para ser prefeito de Londrina, por amor que eu tenho a Londrina, pela minha experiência que eu tenho, de gestão empresarial. Londrina é uma cidade muito... Ela precisa de gestão, no momento de gestão, porque nós precisamos informatizá-la, nós precisamos reduzir custo, e os custos passam de uma gestão, não é austera, mas é uma gestão organizada, né, com informatização, com dados, né, para que a gente tenha eficiência. Tendo eficiência, vai reduzir custo. É só assim que nós vamos poder melhorar a cultura, a saúde, a educação. É com gestão. Por isso eu quero dizer aos ouvintes que espero contar com o seu voto. Né? Sou uma pessoa que vou ser candidato por 4 anos, não sou político, né? Mas sou gestor, uma pessoa que estive à frente de um monte de entidades e eu me sinto extremamente preparado de estar à frente de Londrina e quero contar com o seu voto e que você difunda o meu nome, né? Até porque eu tenho muito pouco tempo de campanha e os demais tiveram muito mais tempo de campanha e são políticos. Perfeito. Tá aí, com isso encerramos a entrevista com o candidato Walter Ossi. Candidato, obrigado pela presença do senhor. Boa sorte nessa reta final de campanha. E é isso aí, Alma Londrina Rádio Web. Continuamos nessa nossa discussão, nesse nosso debate acerca da democracia, ajudando a consolidar a nossa democracia aqui em Londrina e ajudando você, eleitor, a escolher quem de fato deve governar a cidade pelos próximos 4 anos. Obrigado e até a próxima.